Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre o nosso projeto de extensão da docente Lucinéia Leal. Bom, hoje nós vamos falar então da estatística descritiva, que pontos que ela aborda, para que ela serve, qual é a importância dela na nossa sociedade, no nosso cotidiano. Bom, o nosso grupo então, vamos falar então de análise descritiva de dados na produção de mídia. Nosso grupo é composto por eu, Simon Alves, Leonardo Cortez, Gabriel Venuti, Gabriel Lourenço e João Vitor, onde nós vamos abordar vários temas importantes então, e mostrar para vocês como é que é feito esses cálculos. Bom, aqui então o nosso sumário é um pouquinho do que nós vamos falar, abordar esses temas do nosso trabalho. No caso, a introdução, o que é, para que serve. Nossas bases de dados é os nossos dados, onde nós vamos extrair todas as nossas informações para nós chegar numa conclusão de que vai ser essa produção então. Medidas estatísticas, os dados que nós temos coletados. Representações gráficas, que esses gráficos servem para nós entender direitinho o que vai ser feito então, os nossos resultados esperados e nossos resultados calculados, e a nossa conclusão, o que nós chegamos então, para nós saber o que nós vamos dizer da tomada de decisão, para nós dar continuidade então. Aqui está a nossa introdução, onde nesse trabalho realizamos uma análise descritiva com o objetivo de interpretar dados de produtividade de milho, que estão expressos em quilogramas por hectare. Os dados foram coletados em 10 talhões agrícolas, onde a ideia dessa análise descritiva é utilizar as medidas estatísticas como média, mediana e desvio padrão, junto com os gráficos, para facilitar a visualização e a compreensão dos dados, onde esses recursos vão identificar padrões e diferenças de produtividade e ajudam o produtor a tomar uma decisão melhor no contexto agrário. Aqui está a nossa base de dados, onde foram avaliadas a produtividade de 10 talhões de milho. Os dados estão expressos em quilogramas por hectare. Os dados são 8.500, 9.100, 8.700, 9.400, 8.800, 8.700, 9.200, 9.500, 8.600 e 9.100. Eu vou dar continuidade falando das medidas estatísticas. Bom, a nossa média de produtividade entre os talhões foi de 8.960 kg por hectare. Nós utilizamos os valores de todos os hectares, de todos os talhões. Nós somamos todos e dividimos por 10, que é a quantidade de talhões que a gente está avaliando. E a gente obteve esse resultado. A nossa mediana, a gente organizou a produtividade dos talhões no rol de dados, em ordem crescente, e a gente obteve o resultado de 8.900 kg por hectare. A nossa moda são os valores que mais vão se repetir, e no nosso caso aqui nós tivemos 2 talhões que repetiam a produtividade, que foi os 8.700 e 9.100 kg por hectare. A nossa amplitude é o valor do talhão que mais produziu menos o talhão que menos produziu. Então a gente obteve o resultado de 1.000 kg por hectare. A nossa variância, que é o quanto os valores vão se afastar da média, vai ser um indicativo de dispersão, que no nosso caso foi de 100.666,67. O nosso desvio padrão, que é a raiz da variância, ele fica mais fácil de interpretar e indica que, em média, os talhões eles vão variar cerca de 317,20. E o nosso coeficiente de variação vai mostrar uma dispersão relativa, que o valor abaixo de 10% ele vai indicar baixa variabilidade. Então, o nosso resultado aqui significa que a gente tem uma boa uniformidade entre os talhões. É importante ressaltar que todos os dados aqui, todos os cálculos que a gente fez vai estar exposto na descrição do vídeo, vai ter lá o PDF com todos os cálculos passo a passo de como fazer eles. Bom, aqui a gente tem o nosso gráfico da produtividade de milho em 10 talhões. No eixo X, nós temos o talhão, e no eixo Y nós temos a produtividade, e aqui a gente consegue visualizar melhor quanto cada talhão produziu. Quando a gente vai falar sobre essa análise de dados, a gente sempre gera um gráfico que a gente chama de histograma.
E o que é importante a gente olhar sempre nesse histograma? Que no eixo Y a gente vai sempre achar a frequência e no eixo X a produção, que é dada em quilos por hectare. Ou seja, na frequência de 2 talhões, a gente teve uma média de 8.600 quilos por hectare de uma certa produção naqueles 2 talhões. Na faixa dos 8.800, a gente teve uma frequência de 3 talhões. Quando a gente pega 9.200 quilos por hectare, a gente teve também uma frequência de 3 talhões, e nos 9.400 a gente teve uma média de 2 talhões. Analisando o histograma, a gente nota que essa curva ela tem uma leve cauda que é puxada para a esquerda, que é devido a alguns dados que ali no meio teve valores menores que fizeram que essa linha ela tivesse esse decrescimento. A análise desse decrescimento aqui no final é muito importante nas análises agronômicas para fins de obter esses dados mais precisos. Aqui a gente vai ter o Blockplot, que também é um outro tipo de gráfico que a gente obtém quando se vai trabalhar com essa área da matemática. E o que ele indica aqui? Ele indica a frequência por hectares, ele dá aqui que essa linha aqui é a média de todos os dados, que ele vai estar próximo dos 9.000, como foi visto anteriormente, e que se a gente tem o menor dado aqui, que ele vai estar próximo dos 8.700, e que o máximo que a gente teve foi próximo dos 9.200. Então aqui a gente vai ter o ponto máximo, aqui o ponto mínimo e aqui a média, e de acordo com a produção dada em quilo por hectare. Bom, então concluímos que a análise descritiva revelou uma produção de milho com uma média estável e baixa dispersão. Essas medidas e gráficos fornecem uma visão clara das variações entre talhões, como o Gabriel explicou, e esse tipo de análise é essencial para melhorar a eficiência produtiva e a gestão ambiental, tanto na agricultura como em diversas outras áreas. Muito obrigado a todos. E como um adendo final, esse material que a gente expôs hoje, a gente vai estar colocando também na descrição para ajudar todos vocês que estão assistindo a ter maior entendimento e conseguir ver mais de perto o que a gente apresentou aqui. Obrigado.